Olá, pessoas! Olá, 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 olá. Vocês estão bem, gente? Bom, primeiro começando esse vídeo aqui com um unboxing. Acabou de chegar. E é um unboxing muito especial. E eu vou abrir aqui e vou compartilhar com vocês esse recebido e pago. Recebidos e pagos. Gente... livros, né, gente? Porque a gente trabalha pra poder bancar essa minha vida de comprar livros, de viver, né, da literatura. Olha o que chegou aqui. Liturgia do Ordinário. Tisha Arwen. Será que ela é alguma coisa do Rick Riordan? Será? Depois eu procurar. Liturgia do Ordinário. Gente, me conta, vocês já leram esse livro? Eu vou contar pra vocês a história de como que eu comecei a ler esse livro. Esse livro ficou muito famoso em 2022, né? Na verdade, eu tô bem, digamos que assim, que atrasadinha, né? Na minha leitura, que o mundo inteiro já leu esse livro aqui. Porque ele é de 2022. E eu ouvi falar muito dele na época. Deixa eu abaixar aqui o volume. Eu ouvi falar muito dele na época, mas não li, enfim, não sei porquê. Quando foi umas 2 semanas atrás, eu fui na casa de uma amiga minha e ela tinha esse livro lá na estante. E aí eu fiquei olhando, falei, nossa, Liturgia do Ordinário, deve ser... Já sabia mais ou menos do que se tratava, né, o tema desse livro. Falei, nossa, vou ler. Aí, gente, na verdade, eu ouvi o audiobook desse livro naquela semana mesmo, ouvi assim, né, durante a semana, sempre que tinha uma oportunidade, fazendo alguma coisa, eu ouvi o audiobook do livro. E, gente, meu Deus, vou contar pra vocês um pouquinho do que fala esse livro, caso você nunca tenha ouvido falar dele. Ele fala como Deus pode se mostrar em pequenas coisas, em coisas que são ordinárias realmente. Coisas do cotidiano, coisas do dia a dia, para vocês terem uma noção. Ó, ela começa aqui. Primeiro eu vou ler aqui essa partezinha aqui, orelha, né? Não tenho tempo para Deus. Essa reclamação é frequente demais para os cristãos. Mas e se a nossa própria rotina, com toda a sua bagunça e repetições aparentemente irrelevantes, fosse um meio de Deus estar presente conosco? Este livro é estruturado como se você estivesse vivendo um dia comum na vida da autora. Explora a vida diária com um olhar de liturgia. Nossos hábitos, dos mais banais, como arrumar a cama ou escovar os dentes, aos mais irritantes, como brigas conjugais ou ficar preso no engarrafamento, podem ser uma espécie de disciplina espiritual. Tisha Harrison Warren, esposa, mãe e missionária universitária, escreveu uma teologia prática do seu dia a dia. O tédio não vai mais roubar bênçãos que Deus colocou na sua rotina. Ela fala aqui sobre como as coisas da nossa rotina, a nossa liturgia diária, como, por exemplo, acordar, escovar os dentes, arrumar a cama, fazer coisas assim rotineiras que a gente acaba meio que fazendo no automático, como a gente pode, como essas coisas também têm a presença de Deus. E como a gente pode voltar essas coisas para a presença de Deus. Eu comecei a ver... Aqui a carinha dela, ó. Bonitinha. Ela é uma ministra, ela não é protestante, ela é anglicana. E isso faz muita diferença durante a sua leitura. Por isso, leia sem reservas, entendendo que ela é uma mulher que não é protestante. Ela é anglicana, ok? Beleza. E ela começa aqui já falando uma coisa que eu achei, tipo, meu, excelente. Olha, gente, ganhei um cupom aqui de 50% de desconto, ó. Aqui, logo na primeira página. Temos um presente para você. Além de acessar ao audiobook desta obra, você também encontra muitos conteúdos
da Thomas Nelson na Pilgrim. Gente, eu ouvi muito falar da Pilgrim enquanto eu fazia pesquisa sobre esse livro. Ouvi falar bastante da Pilgrim. Comece já, porque a Pilgrim é tipo um local onde tem audiobooks muito bons, só que é pago, né? E você consegue ouvir vários audiobooks. 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Eita, eu vou querer. Obrigado, viu, Pilgrim? Amei, amei, amei. Legal. Ai, gente. Quando você só ouve, né, o audiobook, eu gosto muito de audiobook. Mas você não tem certas coisas, ó. O cheirinho do livro novo. As páginas. Eu gosto de página, assim, que é mais amareladinha, né, ó. A página do... Poder da Mulher que Ora, que é o que a gente tá lendo, é branca, né? É ótima também, né? Mas eu fico mais confortável com a página assim, ó. Essa página é amareladinha. Gostei bastante. E você não tem essa experiência, né? Por isso que eu gosto do livro físico. Pra mim, nada substitui o livro físico. É muito bom. Bom, Liturgia do Ordinário. Meu Deus. Ela começa aqui falando sobre acordando, arrumando a cama, escovando os dentes. E esse livro, assim, falou muito comigo, porque eu vim de um período que eu tava fazendo bilhares de coisas e eu tava ficando muito cansada, tava muito exausta mentalmente, exausta fisicamente, sem energia, eu tava... passei no médico, ele falou que eu sou anêmica, que eu tava com falta de vitaminas, então eu tava vindo, acho que tudo assim, né? Deus é perfeito e ele faz as coisas todas no tempo certo, no momento certo, nele não existe atrasos. Eu tava vindo desse momento de muito estresse, de muita coisa, de acumulando algumas funções, me cobrando muito de entregar muitas coisas, né? E aí eu fui dando uma pausa e esses dias eu até falei pra uma amiga minha. Eu fiz o que pude e pude pouco. Então é o que eu tô podendo entregar, entendeu? Não me exija muito. E esse livro veio num momento pra meio que me ajudar também nesse processo de desaceleração que eu estava vivendo, né? Que eu estou vivendo aí, de enxergar as coisas com outros olhos. Ela fala aqui sobre as coisas rotineiras da vida e como você pode encontrar Deus nessas pequenas coisas, assim. Eu gostei muito do capítulo que ela fala de escovando os dentes. Deixa eu ver se eu acho uma frase que eu gostei. Foi muitas coisas, depois eu vou ler e vou grifar. E vou fazer um post para vocês de 5 frases que eu achei mais marcantes aqui. Página 57. Quando ela fala aqui sobre escovando os dentes. Que legal, que legal. Olha, tem uns desenhinhos aqui. Achei top. Escovando os dentes. Ficando em pé, ajoelhando-se e prostrando e vivendo em um corpo. Deixa eu ver uma frase que eu achei legal desse capítulo. Ó. Estar cercada por gente tão inteligente era uma bênção, mas eu comecei a sentir que o tipo de cristianismo que me atraía só precisava do meu cérebro. Ela fala muitas coisas que me tocaram, assim, o livro inteiro me tocou, mas esse capítulo onde ela fala sobre que quando a gente... Ela faz uma alusão entre você escovar os dentes e cuidar também do seu corpo carnal, falando que Deus não quer só o seu espiritual, mas ele também quer que você viva bem num corpo que ele te deu, que você tem que cuidar desse corpo. Então, assim, esse livro a cada capítulo que ela vai fazendo alguma coisa considerada rotineira, ela consegue encaixar Deus nisso e ver as maravilhas que Deus faz e aproveitar daquele momento que às vezes a gente passaria meio no automático. Ela respira, faz uma pausa
e ver Deus em todos esses momentos litúrgicos, ordinários do nosso dia. É muito bom, é muito bom. Ah, aqui a parte de ungir o espelho. Eu tava assistindo um podcast da Carol Bazo. Gente, como eu amo aquela mulher. Carol Bazo, maravilhosa. Carol Bazo, do Bilbotal, que vocês devem conhecer. Do Bilbotal, que tava ouvindo, né, na verdade, esse podcast. E aí, ela tava falando dessa questão de ungir os espelhos. E eu fiquei muito pensando nessa questão, que é... Esse capítulo em especial, ela fala do corpo físico, do cuidado que a gente tem que ter, da manutenção do nosso corpo físico. E depois ela fala da manutenção espiritual também. E aí, no podcast, eles estavam falando sobre a unção dos espelhos. Porque o espelho é onde você olha o seu reflexo, onde você vê a sua própria imagem. E aí tem muitas mulheres, não sei se mais mulheres, mas enfim, muitas pessoas que têm essa dificuldade de conseguir se enxergar, conseguir se olhar com os olhos de Cristo. E aí ela fala aqui, ó, todo mundo começa a prestar mais atenção quando todos se amontoam no banheiro para... Ah, tá. Ó. Uma das partes favoritas de ser pastora é participar de consagração de casas. Consagração de casas. Quando as pessoas se mudam para uma casa nova, a gente se junta para orar por cada ponto do seu lar, indo de cômodo em cômodo e usando uma liturgia especial para a ocasião. O meu amigo Pastor Peter já fez várias consagrações de casas para as pessoas na sua congregação. Ele me disse que todo mundo começa a prestar mais atenção quando todos se amontoam no banheiro para consagrá-lo. Pode ser que estejam um pouco desconfortáveis, afinal, não é todo dia que você se amontoa no banheiro para orar com um bando de amigos seus. Mas ele observou que as pessoas tendem a se curvar e a ouvir com mais atenção, se perguntando o que quer dizer invocar a presença de Deus no mais humilde dos cômodos. Ele unge o espelho do banheiro com óleo e ora para que quando as pessoas olharem para ele, elas se vejam como imagens amadas de Deus. Ele ora para que elas não se relacionem com os seus corpos com as categorias que o mundo lhes dá, mas sim de acordo com a verdade de quem elas são em Cristo. É fácil olhar para o espelho e enumerar tudo que sentimos estar faltando ou estar errado em nossos corpos. Em vez disso, precisamos aprender o hábito de contemplar os nossos corpos como uma dádiva e aprender a se deleitar no corpo que Deus fez para nós, que Deus ama e que Deus um dia irá redimir e restaurar. Eu achei top, tava até querendo ungir o espelho aqui de casa. Ai, gente, mas enfim... Esse livro aqui é minha recomendação. Ele é muito bom. Ele falou muito comigo mesmo. Muito mesmo, de verdade. Ela fala... Eu até achei que ela ia ter um capítulo aqui, como diz a minha discipuladora, louvando a louça, né? Porque ela não lava a louça, ela louva a louça, né? Ela fala pra mim que ela... tem muitos momentos com Deus, assim, na pia da cozinha, enquanto ela tá lavando a louça de casa. E é aquilo, né? No podcast também eu ouvi as meninas falando. Enquanto tem louça suja, tem vida. Então, glória a Deus pela louça suja, né? E ela fala, a minha discipuladora fala pra mim que Deus fala muito com ela enquanto ela tá lavando louça na pia e ali louvando a louça, né? Ela fala... E esse livro fala sobre isso, gente, sobre você ver Deus nas pequenas coisas, não desprezar essas pequenas coisas. Como Deus pode tratar com a gente através daquilo que a gente faz como ordinário, como litúrgico, como repetitivo. Como ela fala aqui, né? O tédio não vai mais roubar bênçãos que Deus colocou na sua vida, porque às vezes a gente acha que fazer coisas repetidas vezes é um tédio, mas existe uma bênção nisso.
Domingo, né, eu estava no culto e eu subi, olha só, né, as coisas que Deus faz. Domingo eu estava no culto e eu subi para lavar uns copos, que para separar uns copos lá, lavar, enfim, que estavam lá, que tinha acontecido reunião de pastores e eu tinha abençoado com os copos. E aí eu subi lá para lavar esses copos. E aí quando eu cheguei perto da pia para lavar, a menina tinha uma irmã lá que já tava lavando. Aí eu falei: ai, você já tá lavando, eu vim aqui para lavar os copos e tal, né? Aí ela falou: não tem problema não. Eu tô terminando de lavar, mas você seca e guarda. E aí, quando eu olha, não pode jurar, porque jurar, né, é pecado. Mas assim, aconteceu. Quando eu peguei o pano de prato para poder começar a secar, eu lembrei que eu tinha lido esse livro. E eu senti o Espírito Santo falando comigo: fica aqui secando os copos que eu vou falar com você. Gente, foi um quentinho no coração. E aí eu peguei o pano de prato. Peguei o pano de prato, comecei a secar os copos. Quem que seca copo, gente, hoje em dia? Mas enfim, precisava guardar na caixa, né? Peguei o pano de prato, senti o Espírito Santo falando comigo. E comecei a secar os copos. E ela começou a me perguntar: como que tá? Você tá bem? Aí eu comecei a contar pra ela. E ali ela começou a me contar um testemunho, começou a me contar, tipo, coisas que o Senhor estava fazendo na vida dela, coisas que o Senhor já fez, e eu senti realmente que aquilo foi algo direcionado pelo Espírito Santo. Não que tudo na nossa vida é direcionado, né, pelo Espírito Santo, mas eu senti ali mais, sabe? E eu falei: nossa, o Senhor me deu uma experiência secando copos. E eu achei maravilhoso, assim, eu fiquei, gente, eram 24 copos. E aí, eu achei maravilhoso, assim, e eu fiquei secando os copos ali, guardando na caixa, ouvindo ela falar aquilo que o Senhor tinha feito na vida dela, e ouvindo ali os conselhos dela, os testemunhos, e eu senti Deus falando comigo, e realmente o Senhor se provou ali pra mim como um Deus que trabalha nas coisas simples, nas coisas que a gente acha ordinárias, nas coisas que a gente acha banais. Deus trabalha ali. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente não consegue enxergar isso, mas é isso que Deus faz. A gente tem que ter o coração realmente sensível, né? Os ouvidos, os olhos sensíveis para ouvir a voz de Deus, para ouvir quando Deus quer realmente falar. E eu fui muito ministrada ali naquele dia, secando copo na igreja. Eu desejo que você viva experiências profundas com o Senhor, que você possa também sentir a presença dele quando você estiver secando copos, varrendo a sua casa, quando você estiver lavando roupa, quando você sentir a presença de Deus não somente dentro de um culto avivado, não somente num congresso, numa conferência, mas que você possa sentir a presença de Deus fazendo coisas ordinárias, coisas pequenas, coisas banais, porque o Senhor está com você a todo tempo. Então é isso, gente. Eu queria muito contar essa experiência para vocês, indicar o livro Liturgia do Ordinário. Um grande beijo, fiquem com Deus. A gente se vê.